Ao contrário do que a propaganda de Trump nos diz e do que muitas pessoas acreditam, os estrangeiros não estão criando déficit comercial. Os estrangeiros não estão explorando os Estados Unidos. O déficit comercial é criado pelos americanos. Os americanos estão gastando mais do que o produto nacional bruto, e para compensar essa diferença, precisamos ter um déficit comercial. O déficit comercial é um número negativo. O gasto é positivo. É maior do que esse número positivo do PIB. Para que essa identidade feche, é preciso ter um número negativo, e esse número negativo é o saldo comercial. Portanto, o déficit comercial acaba sendo, em primeiro lugar, uma variável de política irrelevante, a qual ninguém deveria dar muita atenção nos Estados Unidos. Não deveriam fazer tanto alarde sobre isso, porque, na verdade, ele é produzido pelos próprios americanos. E é bom para os americanos. Por quê? Por quê? Podemos financiar isso muito facilmente. Porque o que fazemos? Como financiamos isso? Exportamos um excedente de ativos americanos, títulos, ações. Os estrangeiros compram esses ativos. Eles enviam seu capital para cá, e é assim que a coisa é financiada. Mas as pessoas não entendem essas coisas básicas. Elas ficam todas confusas porque não prestam atenção a identidades contábeis muito simples e realmente não entendem como o sistema funciona. Então, as tarifas não vão fazer nada além de distorcer o comércio. Elas vão distorcer o comércio e a origem das importações que alimentam o comércio ou acomodam o déficit comercial. A origem disso será diferente dependendo de quem for mais afetado pelas tarifas. Se todas as tarifas forem aplicadas à China, teremos menos importações da China e mais de outro lugar. Eu sei que você já respondeu essa pergunta, mas quero abordá-la de uma perspectiva diferente, porque recebo muitos comentários quando posto um vídeo sobre tarifas. Muitos dizem, bem, as tarifas vão ser usadas para trazer a manufatura de volta. E eu sei que você já mencionou as causas principais de por que as tarifas são uma má ideia. Mas qual seria a sua resposta para esse comentário? Isso simplesmente não vai acontecer. Sabe, toda vez que um presidente é questionado sobre isso, recentemente li um post interessante do professor Krugman no Substack dele, e o Krugman explicou o motivo. Krugman, claro, é um democrata, de centro-esquerda. Ele é economista, ganhador do Prêmio Nobel, um economista muito famoso, e ele está falando sobre comércio, que por acaso é a área pela qual ele recebeu o Nobel. Então ele sabe do que está falando. Ele basicamente explica o que estou te dizendo. Ele explicou de uma forma um pouco diferente, mas são as mesmas identidades. Ele entra nas identidades e passa por tudo isso. Mas a anedota interessante que ele contou é que quando Clinton foi eleito presidente pela primeira vez, alguns dos grandes nomes da economia do Partido Democrata foram até Little Rock para ver o Clinton. E Krugman estava nesse grupo. Então Clinton fez a Krugman exatamente a pergunta que você me fez. Foi exatamente a mesma pergunta. E Krugman deu a ele exatamente a resposta certa. Ele disse, não se preocupe com isso. Você não vai trazer de volta a manufatura como tínhamos na Segunda Guerra Mundial ou em qualquer passado distante que você queira considerar. As coisas estão mudando. E as coisas estão mudando, assim como mudaram com a agricultura. No início do século XX, em 1900, a maioria das pessoas trabalhava na agricultura, nas fazendas. Agora quase ninguém trabalha. Mas a produção agrícola está em alta. E como isso é possível? Bem, isso é possível porque a agricultura é muito produtiva. Cada pessoa trabalhando em uma fazenda hoje produz muito mais do que alguém em 1900, ou mesmo quando eu era garoto trabalhando nas fazendas nos anos 1950. Agora, se você for para Iowa, onde cresci, você não vai acreditar. Quero dizer, você vê esses tratores enormes, tudo é computadorizado, tudo funciona com GPS e outras tecnologias. É um mundo diferente. Isso não existia quando eu era menino. Ou pegue meu pai como exemplo. Meu pai,
que nasceu em 1919, claro, cresceu na fazenda. Ele me contava histórias de como eles colhiam milho à mão. Eles nem tinham colheitadeira de milho. Usavam cavalos puxando uma carroça e os homens colhiam o milho à mão. Bem, quando chegou a minha vez, já existiam colheitadeiras de milho, colheitadeiras de 4 linhas, muito mais produtivas e assim por diante. Agora eles têm 12 linhas e estão debulhando o milho automaticamente no campo com uma colheitadeira e tudo mais. E tudo é feito de uma vez só. E, aliás, meus amigos com quem cresci, isso é muito intensivo em capital. Você não tem muitas pessoas, mas tem muito capital investido. E essas colheitadeiras de 12 linhas custam mais de $1 milhão cada uma. Isso é coisa grande. Então, isso é manufatura. Como essa história agrícola se relaciona com a manufatura? Bem, nossa produção manufatureira aumenta. A produção aumenta, o valor da produção aumenta, mas o número de trabalhadores na manufatura diminui. Por quê? Porque a produtividade aumenta, a automação aumenta, mais robôs. O jogo todo está mudando dinamicamente o tempo todo. Com certeza. E é por isso que é importante ter um comércio global que realmente funcione bem, com cooperação internacional, onde as coisas possam ser produzidas na China ou em qualquer outro lugar do mundo, caso não faça sentido produzi-las aqui no país, devido ao alto custo da mão de obra, altos custos de insumos e as regulamentações que temos em vigor. Então, esses são pontos que provavelmente deveriam ser considerados na discussão mais ampla sobre se é sequer possível trazer a manufatura de volta e, claro, se é possível fazer isso usando tarifas. Como você mencionou, as coisas mudam. E usar os mesmos modelos que funcionaram há 40, 50 anos ou até mesmo há 10 anos não significa que teremos os mesmos resultados positivos agora. Bem, absolutamente. E uma maneira de pensar sobre isso. Muitas pessoas acham que economistas, se você ler um livro de economia, sempre vão ter uma frase lá: ganhos do comércio. Bem, isso pode ser tanto domesticamente, entre você e eu trocando algo, Lena, quanto internacionalmente, entre um americano e um operador chinês. Então não são os países, aliás, que comercializam entre si. São indivíduos e empresas que fazem negócios uns com os outros. Agora, Evan, os ganhos do comércio. Vamos ver um exemplo seguinte. Digamos que você tem vendido algo e estou comprando. Digamos de tomar stand. Bem, os ganhos são que você não me venderia se não estivesse se beneficiando. E eu não compraria se não estivesse me beneficiando. Então você se beneficia, eu me beneficio. Esses são os ganhos do comércio. Agora, se o governo intervém e nos taxa por essa transação, por exemplo, colocando um imposto sobre vendas, se fosse uma transação doméstica. Se você fosse russo ou algo assim me vendendo algo, então poderíamos ter uma tarifa, mas isso é o mesmo que um imposto sobre vendas. E o que isso faz? Isso remove parte dos ganhos do comércio entre nós dois e dá esse dinheiro ao governo. Então sempre há ganhos no comércio. Qualquer pessoa que negocie com outra, o comprador se beneficia e o vendedor se beneficia. Caso contrário, não haveria comércio. Então existem ganhos. E uma vez que o governo intervém, ele pode fazer isso. Se for um comércio doméstico, pode ser feito com um imposto sobre vendas ou um imposto especial, algum tipo de imposto interno. Ou, se for um comprador e vendedor estrangeiros, então temos tarifas entrando em cena. Ou eles podem fazer outras coisas. Podem impor barreiras não tarifárias, ou podem estabelecer cotas e dizer, Lena e Hank, eles só podem negociar mais em uma quantidade limitada. Vocês podem negociar livremente até 10 unidades, mas se forem para 11, entra em vigor uma cota e vocês não podem negociar 11. É isso que uma cota faz.